Olá, bem-vindo ao Tempo de Semeadura. A Bíblia é um conjunto de livros rica em conteúdo que torna sua leitura fascinante, repleta de fatos e acontecimentos históricos que cativam nossa atenção. É uma enciclopédia lida todos os dias por milhões de pessoas. Mas a Bíblia é muito mais que um livro histórico. É a mensagem escrita de Deus para uma vida cristã rica em comunhão e dedicação a Ele, onde o tema central é Jesus Cristo. Mas dois livros do Antigo Testamento me chamam mais atenção: o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito quase todo pelo rei Salomão, filho de Davi, onde nitidamente Deus está transmitindo sua sabedoria com orientações para o homem da época e para todas as gerações futuras, pois seus ensinamentos são sempre atuais. Já o livro de Salmos teve boa parte escrita por Davi, onde o homem fala com Deus. Ainda criança, a vida de Davi era solitária como é a vida de um pastor de ovelhas, e para preenchê-la desenvolveu a habilidade de tocar harpa. Essa necessidade fez um homem apaixonado pela música, que criava melodias poéticas sobre o seu cotidiano. Davi transformava suas orações em cânticos de lamento, de dúvidas e perdas, mas também de reconhecimento e oferta a Deus, pelas suas glórias e vitórias. Os salmos demonstram a intimidade e sua dependência de Deus. Um salmo em especial, o Salmo 139, descreve atributos únicos que só Deus os possui. Somente alguém como Davi, que orava, consultava e se entregava plenamente a Deus, poderia ter essa compreensão. No Salmo 139, o salmista descreve a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, do 1º ao 18º versículo. São estes atributos que explicam a forma de Deus agir e nos dá segurança em saber que tudo que vem dele é o melhor que receberemos. Os últimos versículos falam da santidade de Deus, onde Davi pede para ser libertado do ódio que sente por todos aqueles que se opõem a ele e o perseguem pela sua crença em Deus. Mas a santidade de Deus merece um único episódio, então vou abordá-lo em outro momento. Davi descreve a onisciência de Deus. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Como Davi, temos dificuldade em entender a onisciência de Deus. É difícil para a nossa inteligência alcançar a extensão do que é ter ciência de todas as coisas. O conhecimento de Deus não tem limites, e à medida que o homem evolui e acumula conhecimento, fica mais difícil aceitar essa virtude divina. Mas aceitar este atributo é fundamental para a nossa fé na perfeição de Deus. E quando passamos a crer na onisciência de Deus, reconhecemos que tudo o que sabemos é nada perto dele. Davi sempre atribuía ao Senhor todas as graças recebidas. Tudo o que desejava, Davi punha na presença de Deus em oração. Neste salmo, Davi diz que mesmo antes de se levantar ou se deitar, pensar ou falar, Deus já tinha conhecimento de tudo, o que demonstra sua crença na onisciência do Senhor. Davi se submete à onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Há uma passagem muito conhecida do profeta Jonas, em que Deus lhe ordenou: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui chama a atenção a falta de confiança de Jonas na proteção divina e o desconhecimento da onipresença de Deus, a capacidade que só Ele tem de estar presente em todos os lugares o tempo todo. Confiar em Deus e crer na sua onipresença nos encoraja nas adversidades, pois nos sentimos protegidos e fortalecidos pela sua presença.
Porém, devemos ter cuidado com nossas atitudes, pois Deus está sempre presente e, em caso de pecado, sua repreensão é tão forte quanto o seu amor. Mas saibam que sua revelação e bênção, sua onipresença, é possível somente aos que o amam e o servem. Davi se rende à onipotência de Deus. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A Bíblia descreve muitos fatos acerca da onipotência de Deus, desde a criação do universo, do homem e da vida em Gênesis. São incontáveis as manifestações desse atributo e que ainda ocorrerão pela eternidade. A própria Bíblia e a perenidade da palavra de Deus é uma demonstração da sua onipotência. Mas um fato único, sem igual em toda a existência do homem, mostra claramente a onipotência de Deus, foi a concepção e o nascimento de Jesus. Lucas conta que um anjo se revelou a Maria e lhe informou sobre a criança que ela conceberia, dizendo: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, detentor desse poder, por que Deus não fez com que todos o busquem e o creiam nele? Por que Deus não fez com que todos o aceitem como único? Por que não fez com que todos os humanos conhecessem sua palavra e o seguissem? As atitudes de Deus são tão simples quanto ele. A dimensão de seu poder e sua sabedoria permitem que Deus determine limites às suas atitudes. Faz com que ele tenha segurança e dê autonomia a todos. Tenham liberdade de escolha entre o bem e o mal, entre ele e Satanás. Escolher seguir a palavra de Deus deve ser feita pelo amor, pela busca do caminho correto, do propósito de vida, a escolha pela salvação e vida eterna, que encontraremos só pela graça de Jesus. A palavra de Deus nos avisa que não é fácil fazer só o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Fazer o bem nos consome e até frustra. Nos faz questionar até onde deve ir a nossa benignidade, pois para fazer o bem precisamos de tempo, esforço e até dinheiro. Mas aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são chamados para ser luz e sal do mundo, e ter nossas atitudes reconhecidas por Deus é nossa maior recompensa. Não devemos buscar outra gratificação. E a palavra de hoje está na carta de Tiago. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Finalizo aqui pedindo a Deus que o abençoe e que lhe dê sabedoria para enxergar e trilhar sempre no caminho do bem. Se você foi tocado por esta mensagem, curta e compartilhe para que ajude outras pessoas. Quem faz o bem, agrada a Deus.